Boa noite, pessoal. Com muita alegria que hoje, mais uma quarta-feira, a gente começa mais um bate-papo literário. E hoje eu vou receber o autor Ricardo Farias, que já está aqui. Já eu vou convidá-lo. Boa noite, pessoal. E antes de convidar o nosso convidado, chamar o nosso convidado, eu vou mostrar, olha aqui o lindo livro dele, que é o Imortal. E aqui, ó, na sinopse, diz o seguinte: em uma pequena cidade americana, Chris Roberts desperta em um quarto de pensão. Ele junta seus pertences e parte mais uma vez sem deixar vestígio. Chris não fica mais de que alguns anos em um mesmo lugar. Sua residência é a estrada. Isso porque Chris guarda um incrível e perigoso segredo que desafia o tempo como o conhecemos. A doutrina espírita nos ensina que o espírito é imortal e reencarna várias vezes em corpos diferentes, às vezes em lugares e famílias diferentes. Entre uma reencarnação e outra, temos a bênção do esquecimento de quem fomos e do que fizemos em reencarnações passadas. Ao contrário do que muitos pensam, o fato de não lembrarmos nos dá uma oportunidade de recomeçar do zero, sem culpas ou soberbas e também sem a capacidade de reconhecer aqueles que nos fizeram mal, possibilitando assim nos reconciliarmos com os espíritos com os quais nos desentendemos no passado. Mas como seria se nunca morrêssemos? Não teríamos a bênção do esquecimento e nos lembraríamos de tudo o que passamos e de quem encontramos na dura estrada. É isso que vive o nosso personagem principal, que precisa conviver com as lembranças de sua longa vida, sem sequer a expectativa de um dia partir dessa terra. Até que... Aí nós vamos conhecer hoje o escritor de O Imortal. Então já vou convidá-lo aqui. Olá, Milena, boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês. Olá, boa noite! E aí, vamos falar do livro Imortal hoje? Com certeza, tem um aqui também, ó. Ô, Ricardo, eu gostaria que, antes de mais nada, né, primeiramente, de te agradecer por você ter aceito o meu convite de estar aqui comigo nessa noite, para a gente espalhar aí a literatura, a ficção, por esses quatro cantos aí desse Brasil enorme e proporcionar essa noite, né, de uma leitura gostosa para os nossos leitores. Seja bem-vindo ao Para Ler e Amar. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. É uma honra imensa estar aqui nessas suas lives, que eu já acompanhei algumas e sei que são muito... temos uma boa audiência aqui para nós. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço. Ô, Ricardo, então, assim, antes da gente entrar no livro Imortal e na sua vida como escritor, gostaria que você se apresentasse. Os nossos leitores gostam muito de conhecer, saber do dia a dia dos escritores. Então, se apresente para eles, fazendo um favor. Com prazer. Bom, sou Ricardo Farias, nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Já andei por algumas cidades do Brasil, alguns estados. Eu morei em 5 estados do Brasil. Eu tinha um sonho de morar em São Paulo, morei lá por 25 anos. E lá eu perdi o sotaque de gaúcho, ficou pelo meio do caminho. Ninguém diz que eu sou gaúcho quando me ouve. E na pandemia, eu vi a chance de mudar de São Paulo. E eu escolhi Poços de Caldas, porque a minha esposa nasceu aqui perto e ela tem alguns parentes aqui. E aí nós viemos para cá. Eu já conhecia a cidade como turista, cidade muito acolhedora, muito gostosa. E eu estou aqui há quase 4 anos. E foi justamente o fato de morar aqui, sair daquela correria de São Paulo. Eu dava aulas de inglês particulares e eu ia nas residências e escritórios. Então isso tomou muito tempo. Ficar, entre aspas, viajando por São Paulo todos os dias de um lado para o outro tomava muito tempo. E quando eu vim para cá, aulas online exclusivamente, eu tive muito mais tempo para mim mesmo, e aí começou a escrita do Imortal em 2022. E é o seu primeiro livro? É o meu primeiro livro lançado.
o Imortal, ele foi uma fila. Eu comecei a escrever um outro livro em 2018, e aí foi muito picado, porque eu não tinha a ideia completa, e eu acabei interrompendo ela por mais de um ano. Depois eu voltei ao livro A Jaque em Poços de Caldas, e um belo dia, o Imortal, eu acordei com ele na cabeça. Depois eu explico com mais detalhes como foi esse processo. Então, o Imortal furou a fila. Fotos do Passado seria o primeiro livro, virou o segundo. E eu interrompi ele mais uma vez para fazer o Imortal de cabo a rabo. Foi completo. Eu não parei, desde que eu comecei a escrever, eu não parei mais. E eu acabei de escrever em abril desse ano. Aí eu mesmo fiz as minhas revisões. E aí eu procurei a minha editora e aqui está. Um antigo sonho realizado. E o segundo livro, Fotos do Passado, já está pronto. Vai ficar para o ano que vem. Que legal. Ele já está pronto, já está revisado, tudo certinho? Tudo certinho. Eu vou começar a traduzi-lo para o inglês semana que vem. E o Imortal já está traduzido para o inglês também. Está prontinho para ser lançado em inglês. E você contou para mim, né, até anteriormente numa pré-conversa que a gente teve, que você estava traduzindo, né? Qual que é a intenção dessa tradução? Para onde que vai o Imortal e o próximo livro? Para onde ele vai, só Deus sabe. Então, estou sendo usado para lançá-lo. Eu pretendo lançar no mercado norte-americano, Estados Unidos e Canadá, Inglaterra, porque o livro se passa nesses dois países, são os países-chave. E por que não? Outros idiomas, outros países, eu quero alcançar o mundo com isso. É isso aí, né? A gente tem que levar a literatura, sair, eu falei espalhar para quatro cantos do Brasil, né? Mas na verdade para quatro cantos do mundo, né? Somos globalizados, total, né? Daí no Exato. mercado. E você diz aqui, né, que você já tinha toda a história em mente. Eu não quero dar spoiler, eu quero deixar você contar aqui, porque você já sabe que eu já estou aqui, né, com a minha leitura. Como que surgiu essa história, esse processo de escrita? Antes da história em si, você falou da pandemia, né? Mas como que surgiu essa vontade de escrever, de fazer um livro? Era um sonho antigo? Surgiu com aquele paradão que a gente teve na pandemia, não tinha o que a gente fazer? Conta pra gente como que foi essa história. E eu não posso dizer que era um sonho antigo, é um sonho um pouco mais recente, de, sei lá, 5, 6 anos. Eu comecei a escrever o Fotos do Passado, como eu disse antes, ele foi o primeiro, e eu tive uma inspiração bem interessante para começar a escrevê-lo. Eu gosto muito de fotos antigas. Eu participo em grupos no Facebook e no Instagram de fotos antigas de Porto Alegre, a minha terra natal, e de São Paulo, minha segunda terra. Então, eu fico lá, eu fico na mesma foto por minutos, olhando cada mínimo detalhe, talvez tentando me encontrar naquela foto. É possível. E aí eu tive a ideia de escrever fotos do passado. Eu não posso dar spoiler, porque a forma com que os meus personagens viajam no tempo é bem peculiar. Sim, eles viajam no tempo. Fotos do passado, eles viajam para o passado. Como é que veio o Imortal? Eu estava em aula, eu esqueci de falar um detalhe, eu sou professor de inglês há 40 anos, e desses 40 anos, 25 anos em conjunto, eu lidei com comércio exterior. Então, eu cheguei à gerência de grandes empresas do Brasil em multinacionais alemãs e dinamarquesas. Eu estava em aula com um aluno e os meus alunos que me conhecem um pouco melhor sabem que eu sou espírita kardecista. E o aluno me perguntou como é que é esse esquema de reencarnação, como é que funciona isso? Aí eu expliquei um pouquinho que eu sei. E ele falou que a gente não lembra quem fomos em vidas passadas. Eu falei, não, a gente não pode lembrar. Porque imagina, eu e você, eu, Ricardo, e você, Milena, se nós tivéssemos tido algum tipo de desentendimento no passado, hoje a gente ia se encontrar e você ia lembrar de mim e dizer, não quero falar com esse cara. Então nós perderíamos uma chance de uma reconciliação. Certo? Então é uma chance que nós temos de nos reconciliarmos, não saber quem fomos, não saber o que fizemos. Como eu disse na contracapa do livro, sem culpas ou soberbas. Então, digamos que eu tenha sido alguém muito rico no passado, então hoje eu poderia levantar o nariz, nossa, eu fui rico, eu fui, mas eu não sou mais, então isso não conta. Ou eu fiz alguma coisa muito errada, eu carregasse aquela culpa comigo. Então, eu não tenho
nem culpas e nem soberbas. E cada espírito que vem na minha estrada é muito bem recebido, justamente por isso, porque eu não sei quem nós somos. E eu expliquei isso para o meu aluno e eu fui dormir com isso na cabeça. Eu tenho a mania de repassar meu dia quando eu deito na minha cama. Aí eu pensei, poxa, acho que foi legal explicar para ele o que ele perguntou. Eu não sou de falar espontaneamente sobre o espiritismo, mas para quem pergunta eu tenho prazer em explicar. Na manhã seguinte, eu acordei com o Imortal na cabeça. Eu não tenho dúvida que ele me foi inspirado. E ao contrário do Fotos do Passado, o primeiro livro, o Imortal eu tinha começo, meio e fim. Eu tinha ele completo na cabeça. Eu tenho ele como um filme na minha cabeça. Certo? Então eu não precisei nem escrever rápido para não esquecer, porque eu não esqueci nada do que me foi passado. Eu fiz o download, digamos assim. Então foi uma experiência muito interessante esse livro, escrevê-lo, foi uma coisa muito, muito legal. Eu não tenho dúvida que eu fui inspirado e que eu fui até mesmo direcionado a fazer algumas coisas. Inclusive, essa parte eu posso contar porque não é spoiler. Tem uma personagem que ela chama-se Wendy Midland. Por que Midland? Eu fiz muita pesquisa, eu gosto de pesquisar, de trazer muito realismo para os meus livros. E eu fui em sites de nomes e sobrenomes em inglês. E aí eu comecei a anotar várias coisas, eu comecei a casar os nomes. E justo a Wendy ganhou o sobrenome Midland, uma criação minha. Meses depois, eu cheguei num certo capítulo, quando eles viajam para a Inglaterra, e eles vão para onde? Numa região chamada Midlands Orientais. Eu fiquei pasmo. Como que um nome que eu criei do nada, eu fiz o pessoal viajar para aquela área que eu nem sabia o nome daquela área, daquela região. Então, isso me mostrou que a ideia, no fundo, não é minha, me foi inspirada. Uhum. E só que aqui você diz que diferente da doutrina espírita, né? Ele não reencarna. Ele não morre. Por consequência, reencarna. Ele está encarnado naquele mesmo corpo. E eu não vou dizer o porquê que ele virou imortal, mas ele não nasceu assim. E ele se tornou imortal aos 35 anos de idade. Então ele tem a mesma aparência de 35 anos que ele tinha quando ele virou imortal. Então ele lembra de tudo que ele já passou, porque a vida é a mesma. Ele não tem vidas subsequentes em corpos diferentes, digamos assim. E você diz para mim, né, que você gosta de fazer pesquisa, né? E conta assim para os leitores como foi esse processo dessa pesquisa, já que a ideia já estava pronta e você tinha, na verdade, inspirada, e você tinha que casar essa inspiração com a realidade, né? Você fazer a pesquisa. Porque diferente já que a gente está falando da doutrina espírita, diferente, se você me der a liberdade, né? Lógico, diferente no livro psicografado, né? Onde vai editando e a gente vai escrevendo tudo aquilo, você foi intuído, é isso que você falou, você teve a intuição, é diferente de você psicografar, né? Então, como foi essa aventura aí de, através da pesquisa, encontrar e conseguir casar com a intuição que você teve? Interessante a pergunta. Sim, correto. Eu fui intuído, não é um livro psicografado, porque quem psicografa sabe com quem está se conectando, conhece o seu mentor, é muito mais evoluído do que eu, que sou um simples iniciante. Mas sim, foi intuído, e eu diria que a pesquisa foi muito tranquila, embora tenha levado um bom tempo, porque eu sou muito detalhista. Então, nas minhas aulas também, eu vou naqueles micro detalhes, e eu sou muito detalhista, então eu fui atrás de cidades americanas, eu abri o mapa dos Estados Unidos, onde é que esse cara pode morar? Aqui, 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 ali, beleza, vamos colocar isso. E eu colocava isso numa folha, numa página à parte do meu Word, e eu colocava minhas próprias dicas ali embaixo. E isso serviu para a criação de nomes, das personalidades deles, até das feições deles, das profissões, o que eles fazem, o que eles não fazem, o que eles comem, como é que eles se deslocam, esse tipo de coisa. Então, eu abri
inúmeros sites, gastei inúmeras horas com pesquisa, e inclusive eu cheguei no detalhe de os personagens da época que o Imortal nasceu, né, não comentamos aqui, ele nasceu em 1244 na Inglaterra medieval. Os personagens, ele próprio, o pai, a mãe e alguns personagens daquela época, eu pesquisei os nomes deles que já eram usados naquela época. Então, por exemplo, um nome comum, Michael. Quando é que o Michael veio ao mundo, digamos assim, o nome? Eu não sei quando ele nasceu, certo? Mas eu sei que já era usado naquela época. Então eu tenho esse histórico, esse registro desse detalhe, desse cuidado de dar personagens da época os nomes possíveis que eles poderiam ter. E quais são os principais personagens do livro? Nós temos o nosso amigo Imortal. Ele tem alguns nomes que eu vou deixar um pouco descobrir no livro. Temos a Wendy, namorada dele, que tem no fim se revela com um papel muito, muito, muito importante, que eu abro alguns detalhes lá no final. E eu tenho o Imortal tem um amigo de fé mesmo, de vários anos, aquele amigo que dá a vida por nós. Esse amigo tem uma esposa. E depois tem um quinto personagem principal que eu não posso falar quem é, porque seria muito spoiler. Mas ele aparece no meio do livro, tipo, meu Deus, quem é esse cara? Da onde ele veio? Como? Certo? Então, com esse amigo e com a Wendy, eu puxo o lado da amizade, do amor pessoal sem nenhum tipo de interesse. O amigo, o Greg, ele morreria por ele. Também eu explico lá no final. Importante. Eu não sou desses autores que não explicam as coisas. Eu detesto livros e filmes que terminam assim. Como assim? Acabou? Cadê o fim? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu gosto de explicar o porquê das coisas e eu vou armando as tramas e no final eu explico tudo. O livro tem fim, certo? Com a Wendy, eu quis puxar uma espécie de um amor eterno, mais ou menos isso. Também não posso falar muito mais, mas ela é muito fiel ao Matthew, que é o nome que o Imortal usa hoje. Ele já usou alguns nomes. Tem o Greg e a Holly, que são os amigos dele. E tem o quinto personagem, que é o Edmund. Posso falar o nome, mas não posso falar quem ele é. Seria um spoiler demais. E você disse que tem um final, né? E o Edgels está dando boa noite pra gente. Boa noite, Edgels. E a Neide falou assim que o final é surpreendente. Né? Que a gente vai se surpreender com esse final. Sim, o final é bem tipo, caramba, é isso? Então, de fato, o final surpreende a todos. No inglês a gente chama de um twist, de uma virada. E como é lá, né, você vai falar da era medieval, né? Como que foi esse processo também de busca dos costumes, das vestimentas, né, do linguajar? Como foi também encontrar todo esse processo dessa época e trazer ele para o livro? Muita pesquisa, muita eliminação, isso eu gostei, isso eu não gostei, mas eu tomei um cuidado de não entrar em muitos detalhes, porque senão o livro ia ficar muito longo também. Eu gosto de livros longos, mas as pessoas em geral não gostam. Então eu coloquei muita coisa que depois eu tirei, né, porque ia ficar muito, muito longo. Então, tem alguns detalhes dele quando criança, a Wendy, que é a parceira dele, pergunta o que você fazia quando era criança? Aí ele brincava com lanças, flechas de madeira, com coisas de criança da época. Né? Tiro ao alvo com flecha, ou seja, muitas coisas da época. E ela até brinca, né, que não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada, televisão, não tinha nada. É muito engraçado essa parte. Então, eu falo muito dele, sim, ele explica muita coisa dele quando criança e jovem, porém eu não entro em tantos detalhes, porque senão o livro ia ficar muito longo. Mas eu descrevo lugares, eu tomei cuidado de ver que distância estão uma cidade da outra, então eu menciono distâncias, menciono, ele lembrava que quando era jovem, ele cavalgava 20 minutos do castelo dele até a cidade. Então, eu fiz esse cálculo também. E ele mora hoje nos Estados Unidos, ele migrou para os Estados Unidos nos anos 1700, e ele mora em várias cidades. Por quê? Sendo imortal, ele não envelhece.
Então, se ele ficar mais de 10 anos na mesma cidade, as pessoas começam a desconfiar. Tipo, cara, você não envelhece? O que está acontecendo? Então, ele tem que mudar constantemente. Por isso que, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ele tem um banner, e esse banner diz ali embaixo, ó, sua residência é estrada. Certo? O banner está aqui. Esse banner tem me acompanhado nos lançamentos. Aqui também, né? Aqui também diz. Sim, exatamente. Esse é o, digamos, o logo dele, sua residência é estrada, porque ele não pode ficar no mesmo lugar por muito tempo. Outro detalhe, o cara não tem documentos, pelo menos não documentos quentes. Ele vive por aí, eu também não vou dar muito spoiler sobre isso, mas ele é invisível à sociedade. Sem documentos, ele não tem conta bancária, ele não pode comprar um imóvel para ele, não pode se fixar em lugar nenhum. E ele já passou por muitas agruras no passado dele. Ele teve várias esposas, vários filhos, e ele teve que enterrar um por um. Então ele é um cara cansado da vida. E aí eu puxo um pouco alguns traumas da nossa vida urbana. Ele não tem, como eu disse, perspectiva de ir embora dessa terra. E esse cansaço, será que o leitor pode se identificar com algo que traz e entristece ele? O leitor vai encontrar alguma identificação nisso? É possível, é bem possível. Eu já vi pessoas que dizendo que estou cansado desta vida. Então, aí cada um vai puxar para si aquilo que se identificar. Ô, Ricardo, como que você descreve esse personagem fisicamente no livro ou você deixa para o imaginário do leitor? Como eu disse antes, eu não gosto de deixar tudo no imaginário. É pouquíssima coisa que eu faço. Então, a capa, que foi feita com inteligência artificial, ela descreve bem quem é o imortal. Ele é um cavaleiro medieval, ele é um cara alto, lá pelos seus 1,80 m, e ele é bem forte. Fisicamente, ele é bem forte. Porque naquela época, tinha muito trabalho braçal, certo? Ele gosta muito de cavalos, porque era o que tinha para a época. Ele sabe domar cavalos, ele tem muito jeito com cavalos até hoje. E ele é um cara muito forte, muito vigor físico. Essa é a descrição física dele. O Eduardo está dando boa noite para a gente, né? O Eduardo nos acompanha aqui. Boa noite, Eduardo. Ele está perguntando como que é o nome dele. Eduardo, é o nome do escritor ou o nome do livro? Ou o nome do principal personagem? O escritor, nós estamos conversando com o Ricardo Farias. O livro é o Imortal. E o personagem é o Cris. Então você fala, seu livro é baseado na história do Conde. Ele está perguntando se o livro é baseado na história do Conde. Não, não é. O livro não é baseado em nenhum tipo de história, como eu disse. Ele veio para mim lá de cima. Ele está perguntando, é o nome do personagem. O nome do personagem. Ele começa com Chris Roberts, mas ele muda de identidade ao longo da história do livro, porque ele não pode ficar muito tempo no mesmo lugar. Inclusive, o livro começa com ele mudando de cidade, já para mostrar para os leitores como é que funciona essa mudança dele. Olha. Então, Eduardo, aí o Eduardo disse que vai comprar para ler, ó, você já entra em contato com o nosso escritor, e aí ele vai mudando de nome aí, porque ele é imortal, né? Então tem todo um processo aí que ele vai passar, nós não vamos contar aqui, mas eu também já estou terminando o meu, né? Eu estava curiosíssima. Chegou, falei, agora eu vou ler o Imortal. Ô, Ricardo, e nesse processo de escrita, você está aí com seus lançamentos, né? Então, conta para os leitores por onde você já passou com o lançamento, onde foi feito o lançamento. Antes, eu só vou ler da Bernadette. Ela escreveu só, inspiração total, deixa eu ver do lado de cá, que aqui já saiu. Tá. Inspiração total, muita pesquisa de lugares e costumes, bem interessante. Eu acho que ela já leu. Já leu. Com relação aos lançamentos, em setembro, eu fiz o lançamento em São Paulo, que eu
digo, a minha vida está em São Paulo. Os meus alunos estão quase todos lá. Eu fiz o lançamento em São Paulo numa livraria barra cafeteria. Foi muito legal. Deu mais de 60 pessoas, interessante. Nós enchemos o lugar. Um fotógrafo profissional, Luiz, meu amigão, valeu, Luiz. E foi feito o lançamento aqui na sexta-feira da semana passada, numa chocolateria rústica de Poços de Caldas, que é um ponto turístico daqui, chamada Lascaux. Minha amiga Estela, meu amigo Pedro, obrigado pela recepção, foi maravilhoso. Fizemos uma festa lá e eles têm um clube do livro. Então algumas pessoas membros do clube foram lá, tomaram uma tacinha de vinho conosco, me fizeram falar no microfone, me crivaram de perguntas, como é, como é que não é. Quase tiraram spoiler de mim, porque eles são leitores profissionais, e eu falei, para, não posso falar isso. Porque eles perguntam muitos detalhes, estão muito acostumados a ler, certo? Eu estou vendo que o Eduardo tem TDAH e imagina tudo. Eduardo, isso é bom, mas lendo você não vai ter que imaginar, eu vou te conduzir pela história. Tá? Então, sexta-feira passada foi lá na chocolateria Lascaux. Sábado que vem, agora, daqui a alguns dias, vai ser numa livraria chamada Livros, com UZ no final. Livros, aqui em Poços de Caldas. Vamos lá, está lá no sábado. A própria Livros tem uma filial em Pouso Alegre, aqui em Minas Gerais, é pertinho daqui. Devo ir lá em novembro também. E algumas lives. E, sim, há uma semana atrás, exatamente na quarta-feira, eu dei uma entrevista na Rádio Jovem Pan de Poços de Caldas. Então, nós estamos aqui ampliando e tentando espalhar o Imortal, como você disse, para os 4 cantos do mundo. E agora aqui com o Para Ler e Amar, né? E quando você se colocou, né, nessa jornada de escritor, conta pra gente quais foram os obstáculos que você encontrou. Se encontrou algum obstáculo. O obstáculo que eu estou encontrando neste momento é justamente a divulgação, certo? Eu percebo que o escritor iniciante, ele não tem aquela visibilidade. Eu estou até meio acostumado, porque como professor eu tenho muita visibilidade. Eu dou aula de inglês para colaboradores de gigantes mundiais. E eu até posso falar aqui algumas. Eu dou aula na Apple do Brasil, no LinkedIn. Eu tenho uma garrafinha aqui que a minha amiga Kátia mandou para mim. Ó, LinkedIn Brasil. No Banco Votorantim, já dei aula para gente do Banco Itaú, do Banco Bradesco, da Clara Embratel, da Hackett Bankiser, que é uma químico-farmacêutica, ela faz o Veja, produto um detergente de cozinha que é muito famoso. Então, esses são os meus alunos. Então, eu tenho muita visibilidade como teacher. Mas, como escritor, é a minha primeira experiência. Então, no fato de escrever, de achar uma editora que publicasse, não foi muito difícil, não. Agora, eu não digo nem dificuldade, é uma estrada sem asfalto, digamos assim. Uma estrada de terra, que a gente está indo para tentar fazer a divulgação e cada vez mais. Ter ideias próprias muitas vezes, para a gente conseguir divulgar um livro. Não vai ser fácil lançar em outros países, mas eu vou tentar, vou dar meu máximo. Aliás, a IP das Letras, que é a minha editora, ela é portuguesa. E o livro já está vendo em Portugal também. Então essa é a dificuldade, entre aspas. Não é assim uma coisa tão nova, mas a gente já sabia que ia passar por isso. E a IP das Letras, ela colocou o Imortal nas livrarias ou está no Amazon, em plataformas? Como que foi a distribuição do livro? Até onde eu aprendi, os editores hoje em dia eles não colocam livro físico em livrarias. A livraria que tem que pedir alguns exemplares, se for o caso, via autor. Eu tenho que visitar as livrarias, apresentar um livro, e eles vão se interessar. Mas o livro está à venda no site da IP das Letras, também no site da Amazon, e também disponível no Kindle Unlimited, que é um serviço de assinatura da Amazon, que você não compra o livro, mas você lê quantos livros você conseguir por uma assinatura fixa mensal. Então o livro está tanto na IP, físico e e-book, e na Amazon também, físico e e-book. Quando a gente escreve, né, tem sempre algumas partes, assim, sem dar o spoiler, mas
que a gente fica muito entusiasmado com aquilo. Tem algum trechinho, alguma parte que você pode nos contar para que a gente fique com mais vontade ainda de ler o livro? Posso. Tem dois momentos que eu... É engraçado, depois que eu fiquei um pouco mais maduro, eu não tenho mais assim aquela vergonha de dizer chorei. Teve dois momentos que eu chorei com o meu próprio livro. Eu pensei assim, da onde veio isso? Uma coisa incrível. A primeira é quando o personagem principal, o Chris, depois ele muda de nome, quando ele encontra o Edmund, certo? Foi um encontro bem emocionante, uma coisa bem tocante mesmo. E a ideia de vir com esse personagem, o Edmund, e quem ele é na história, eu já tinha isso guardado faz muito tempo. Veio junto com a inspiração, digamos assim. E depois, o Imortal consegue voltar aonde ele nasceu, na Inglaterra. Imagine você voltar para sua terra mais de 700 anos depois. E ele procura pelo castelo dele, certo? E quando ele acha o castelo, ele se ajoelha e joga as mãos para o céu e agradece o pai e a mãe, tipo, a esposa que morreu naquela época. Eu voltei, estou todo arrepiado aqui. Eu voltei, obrigado por me ajudar a estar aqui. Então, esses foram dois momentos que eu parei para refletir por mim mesmo e secar as lágrimas, porque foi uma coisa muito incrível. Toca, né? Porque nós, como pegamos um livro, muitas vezes a realidade ela é tão já, né? A gente quer se envolver com a história de outro, um pouco para nos consolar, vendo que os outros também têm problemas, vendo como eles acharam a solução e para nos emocionar, né? A gente busca isso. Sim. E, infelizmente, né, os dados que nós temos é que o brasileiro não lê. Uhum. E o que você tem aí como escritor, né, feito ou pensado em fazer para atingir não só as pessoas que já são leitoras, mas para despertar essa paixão em novos leitores, tornar pessoas que não leem leitores? Eu creio que a história ela impacta muito na pessoa. Por exemplo, minha aluna Juliana, depois eu mando um beijo para ela leu o livro em 2 dias. E ela me disse que não tem muito tempo para ler. Ela trabalha numa grande multinacional. Aos 25 anos, ela é gerente júnior da multinacional, do marketing. E ela disse que não tem muito tempo para ler. E ela recebeu o livro numa sexta, se não me engano, que ela me passou. Começou a ler domingo e e parou quando acabou o livro na segunda-feira. Como eu estou com a mãe dela, mas você não é disso? Então, pois é. Então, isso foi uma coisa que me tocou muito. Uma pessoa que não consegue, gosta, mas não consegue ler muito, e grudou no livro. E eu lembrei de uma coisa agora. Quando eu mandei o e-mail com o livro para ir pelas letras, eles me disseram que pediram 30 dias para me dar a resposta se eles iam fazer a publicação ou não. A resposta chegou em 2 dias. Aí eu falei, nossa, mas que rápido, por que isso? Vocês são rápidos, hein? Aí a Vitória me disse, não somos assim tão rápidos, é que quem começou a ler esse livro não conseguiu parar. Então, aqui eu já sabia que a história era boa. Uhum. Nossa, e assim, quando a gente pega, né, o livro e não consegue, já tá ali, é como se batesse o carimbo, né? Olha, a caneca, olha lá, pessoal, a caneca do Imortal. Essa também caneca tem tá vendo também? a caneca tá à venda também. Aí, É só me passar em inbox. Pelo direct a gente pega? Pelo direct. Esta aqui não tem porque ela foi uma caneca de teste. Mas aqui eu coloco sua residência é Estrada e a caneca vai autografada. Ai, que legal! Aí, gente, ó, já peça um livro, a caneca junto, né? Olha que kit lindo. Levanta a caneca aí de novo, o Ricardo. Ó, olha que kit lindo para você ter aí na sua estante, né? Maravilhoso, parabéns. Obrigado. E fala para mim o processo, a gente está falando que ele é bonito, né? O processo da capa, da criação, como que foi a sua participação? Você participou, deu ideia, ficou tudo por conta da editora? Como que foi a criação dessa arte, dessa capa? A capa é minha, as 2 capas são minhas também. E o meu irmão, que mora nos Estados Unidos, ele é editor de vídeo profissional.
e ele se dispôs a fazer a capa para mim com a inteligência artificial. Então nós descrevemos a capa, as capas, como eu gostaria que fosse, e eu falei para ele, eu quero um cavaleiro medieval, montado num cavalo preto, num campo. A águia veio de brinde, porque a inteligência que colocou, mas nós acabamos gostando. E ele colocou isso, ele descreveu isso para um aplicativo que ele usa e me mandou 5 opções. E eu gostei mais dessa capa aqui que veio. A contracapa, ela tem uma incoerência. Você consegue me dizer qual é a incoerência da contracapa? Deixa eu ver. É o computador. Exatamente. Um cavaleiro medieval na sua armadura, com uma espada nas costas, numa biblioteca muito antiga, com um notebook. Ou seja, isso representa a passagem dele ao longo dos séculos. Ele viu muita coisa na vida. E a contracapa também. O meu irmão veio com 5 opções, eu escolhi essas 2 aqui. Ele tratou as imagens e eu já mandei tudo para a editora. E aí, eu não sabia, eu fui aprender alguma coisa junto com a editora. Existe um termo chamado capa vendedora. Quando a pessoa vê, só pela capa ela compra o livro. E eu perguntei para eles, olha, vocês são profissionais, eu não sou, me digam se a capa tá boa, se quer mudar alguma coisa, e a resposta que eu recebi o que? Mudar o que nessa capa vendedora? Ou seja, eles também gostaram da capa e não tiveram trabalho nenhum comigo. Então veio o livro, a capa, tudo foi você que fez. Foi. Né? E a capa já é tudo intuição, né? Já vem intuitivo também junto com o processo de escrita. Foi porque sim, porque pela facilidade. A capa já veio junto no pacote. Hoje eu sei que sim, pela facilidade com que eu fiz a capa. É uma coisa que não é meio difícil fazer uma capa. Então, pela facilidade com que eu fiz as descrições, eu quero isso e isso, foi muito fácil. Eu já estava em mim isso. Agora, uma curiosidade minha, né? Porque você disse que nem escreveu depressa para não esquecer, né? Porque já estava com todo o processo na mente. No primeiro, você disse que você parou e agora está fazendo isso. Você acha que o primeiro não teve nenhuma intuição? O primeiro é processo criativo? Ou não? O que você me fala aí? Eu fiquei curiosa agora. Excelente pergunta. O primeiro, eu acho que eu fui inspirado a escrever, mas a história não me foi inspirada. A história eu peguei, como eu disse, de fotos antigas e eu comecei a pensar, e se? E aí comecei a colocar na tela, escrever e começou a vir. Talvez eu tenha tido alguma ajuda, mas o primeiro eu não sinto que foi inspirado. E para você, eu vou te fazer uma pergunta, você vai achar até um pouco estranho, mas eu vou te falar por quê. Né? Eu também tenho inspirações, né, que é diferente de você psicografar, porque quando você psicografa, como eu já te conversei com você antes, né, a gente já falou isso sobre quando a gente psicografa, a história não é da gente, né? Então, assim, eu também tenho essas inspirações. Tem alguma parte da doutrina aqui dentro desse livro, porque você toca na sinopse sobre a doutrina, né? Tem algo dentro do livro que vai falar sobre a doutrina espírita? Não, falar sobre exatamente, não, nada abertamente. Mas eu toco na parte da reencarnação. Uhum. Eu não posso abrir muito porque seria um spoiler também. Mas gente, vai não tá tão... Ele não quer. É o cutuco, mas não tá tendo jeito, gente. Comece a sair dessas perguntas. Como eu disse no Clube do Livro lá, quase que eu falei uma coisa que não devia, mas eu consegui voltar atrás. Então, eu não prego a doutrina espírita, certo? Embora eu gostaria, um dia talvez eu faça, mas eu não senti que era meu papel neste livro. Então, esse livro foi lido por evangélicos, que gostaram muito do livro. E ninguém contestou. Nossa, reencarnação, que coisa e tal. Eu respeito toda e qualquer crença. Eu não julgo, eu não
não faço perguntas, por que isso, por que aquilo. Então, eu respeito a todo mundo, é um prazer imenso conversar com todo mundo, então eu não especificamente preguei a doutrina espírita, eu menciono alguma coisa, sim, mas nada muito forçado. Não, mesmo porque é ficção, né, gente? Né? Todo ficção, uma ficção, uma intuição, mas é ficção, não é, como que a gente vai falar, não é nada descritivo ou informativo, né? É uma ficção, o imortal. Imortal. A minha pergunta é, será que não tem algum imortal por aí, não? Quem Pode sabe? ser. Há mais coisa, né, entre o céu e a terra do que a nossa avó filosofia, né? Mas deve ter aí, vamos ver, né? Vamos pensar direitinho no assunto. Ô, gente, ó, o Ramalho, ele diz o seguinte, não vejo a hora de ler. Ó, tem Neide Ramalho, né? É minha Aí amiga. o pessoal tá deixando aí os seus comentários. Ô, Ricardo, deixa eu acenar aqui para a Estela. Eu gosto muito de filmes que fala, né, da época medieval. Apesar de ser intuitivo, teve algum. Você foi para algum filme, veio algum filme, alguma coisa na sua mente que te remeteu a criar o personagem fisicamente ou alguma passagem dele? Neste livro, não. Neste livro não tem nenhuma inspiração que eu possa apontar o dedo. Olha, me inspirei neste livro, naquele filme, naquele personagem que já existe, naquela pessoa que existe. Absolutamente nada. É tudo novo. Até a descrição, a descrição dele, a feição, tudo já veio intuitivo. Tudo. Tudo. A descrição física dele, como eu falei, é essa aqui, né? É um cavaleiro, um cara alto, forte, típico da época, e é mais ou menos isso aqui também. Tá? O rosto dele, como eu imagino na minha mente, é mais ou menos isso aqui também. Eu tô olhando ali que estão dizendo oi para você aí, ó, a estrela Tânia. Conhece a Tânia? Nossa, só uns 30 anos. Oi, Tânia, tudo bom, minha querida? A Tânia já acabou de ler o livro, gostou muito, disse que gostou muito, e disse que ela tinha que brigar consigo mesma para dormir, porque ela não conseguia parar de ler. Palavras dela. Nossa, é interessante, está te dando os parabéns até, ó. Como que Obrigado. os leitores já leram, eles estão colocando isso, que eles não conseguem parar, né? De ler lá, amei, né? Que continua. Pois não? Tá falando? Eu falei amei. A Tânia falou amei aí para nós. E eles não conseguem parar de ler, porque garante já que a sua história é boa, né? Eu creio que sim. Aí, eu deixei no vazio, mas como você se sente, né, como escritor, o seu primeiro livro, as pessoas já de pronto estão relatando isso para você. Nossa, eu peguei um livro e não consigo parar de ler. Qual que é o seu, lógico, é sentimento de alegria, mas que você passe aí, né, para os nossos leitores a sua experiência como seu primeiro livro, já tendo essa resposta, né? Muito satisfatório, uma alegria imensa poder agradar. E o engraçado que me perguntam como é que eu estou me sentindo com os lançamentos, e eu falo assim, olha, interessante, porque eu não pensei no lançamento. Eu não fui tão adiante assim, eu queria contar uma história, só. E como eu não sabia das nuances que um livro traz pra gente, tem que lançar ali, lançar aqui, fazer a festa, pagar a conta da festa, coisa e tal. Eu pensei, caramba, sério, vamos embora então, vamos fazer. E eu queria contar uma história. E eu fico muito, muito... É muito gratificante poder ler isso. Nossa, eu não conseguia parar de ler, eu gostei, eu queria dormir, não conseguia parar de ler, outra leu em 2 dias. Um amigo meu também, o Paulo, ele disse que ele foi no meu lançamento de São Paulo no sábado, no domingo a gente estava na página 75 já. E o Paulo também é um cara mega ocupado, ele não consegue ler quanto ele gostaria. Então ali eu já, no primeiro dia depois do lançamento, eu pensei, caramba, que legal. É muito gratificante. Eu acho que aqueles que conseguiram ler e os que conseguirão ler, eu tenho certeza que vão gostar do livro, é uma coisa muito, muito boa,
boa você poder contar uma história que é muito bem aceita. É uma coisa sem palavras, é incrível. É incrível. E já começou pela própria editora. Quem leu o livro para aprovar a ser publicado ou não, leu em 2 dias, porque não conseguiu parar. Eu pensei, caramba, se eu conseguir impactar um profissional, eu acho que a coisa já começou bem. Então, eu vou impactar os leitores. Essa é a ideia. Impactando, imagina os leitores, né? E como que está aí? Você me falou de São Paulo, me falou você tem participado, eu acho, não sei se deu tempo ainda, né, de alguns eventos literários, além do lançamento? Eu participei de um. Aliás, no meu próprio lançamento, tinha o pessoal do Clube do Livro, que eu vou participar do evento deles na próxima quarta-feira. Eles têm o Clube do Livro, eles se encontram presencialmente toda última quarta-feira de cada mês. Então eu vou até lá, vou participar com eles. Eu acho que eles vão fazer perguntas sobre o Imortal também, certo? Mas por enquanto é só esse, porque não deu tempo ainda, de setembro para cá, de participar de muita coisa. A gente está cavando, estamos tentando correr atrás de coisas. O ano que vem tem a Flipossos, que é a Feira Literária de Poços de Caldas. Estaremos lá com certeza absoluta, já tenho os contatos também. E eu não descarto uma outra ida a São Paulo para fazer outro lançamento, para dar uma entrevista em algum lugar. A gente está atrás. E a minha esposa, que é a Neide Prado, ela que é a minha marketing manager, certo? Ela que faz todos os contatos. Desculpa? Abraço, um abraço para a Neide, nós conversamos, ela entrou em contato comigo, muito simpático, foi um prazer conversar com ela. Mas é isso aí. E você tem que participar da Bienal. Já conheceu a Bienal do livro? A Império das Letras me convidou para a Bienal, só que eu tinha um lançamento para o mesmo sábado da Bienal. Eu não consegui me dividir, porque eu não moro em São Paulo, não moro mais em São Paulo, então eu não conseguia passar uma semana inteira lá. Mas na próxima Bienal estarei lá com absoluta certeza e eu creio com os 2 livros já. Mas a IP levou o Imortal para lá. O Eu creio Imortal tem. que sim. Ah, sim. Eu creio que sim. Eu não pude nem visitá-los, infelizmente, porque foi muita coisa naquele final de semana. E como que tá aí agora? Já você disse que ele já está pronto, né? E a cabeça do escritor, assim, quando a gente começa, você tem que ficar, não sei você, mas você tem que ficar pontuando, não, agora eu vou fazer esse, depois eu faço esse, porque a criatividade ela vai aflorando, né? Como que tá essa expectativa para o próximo, os planejamentos para o próximo? Lógico que a gente está trabalhando em Imortal, mas já falando um pouquinho, gostaria que você falasse de novo o nome do livro. O Fotos do Passado, eu acabei, eu acho que no mês passado, e eu tenho por regra minha fazer 3 revisões. Então, ler tudo novamente, aquela leitura crítica, pega a sua canequinha de café, vem para o estúdio. Então eu fiz as 3 revisões dele, ele está prontinho. E nessas revisões eu me permito mudar alguma coisa, mudar uma frase. E eu criei uma técnica, não sei se eu criei, mas eu inventei para mim. Eu isolo um parágrafo e eu vejo se não tem alguma coisa muito repetitiva. Então eu troco palavras. Então essa é a hora de fazer as mudanças de última hora, digamos assim. Depois que vai para a editora, eu não mudo mais nada. Eu tenho certeza do que eu quero. Mas eu vou deixar o Fotos do Passado para o ano que vem só, para não ficar muito em cima do Imortal e para que nós não precisemos nos dividir muito entre um livro e outro. Então eu vou deixar ele para o ano que vem de propósito, certo? Já basta o Imortal em inglês, que está pronto também, que eu já estou tentando fazer alguma coisa. E eu já iniciei contatos para traduzir o Imortal para o espanhol também. Que legal! Olha aí, a gente tem bastante seguidores espanhóis, né? Olha, Bastante argentinos, né? E eles gostam de ler, eles entram em contato com a gente. Aí, que legal, pessoal, ó, que ele vai ficar gravado, né? Eles vão ver, tá aí, vai ter o Imortal em espanhol. vai ter Eu acho interessante você falar do processo da revisão, porque eu, como escritora, essa revisão, eu sento, depois eu sento de novo. Toda vez que eu sento, eu acho alguma coisa para retirar.
E aí, olha como que chama essa pequena. Frida, A minha não tá aqui, senão eu te mostrava. Como? a Frida. Oi, Frida. Ai, que delícia. Adoro gato. A Adoro. Frida Natália, porque ela nasceu em 24 de dezembro. Ai, meu Deus, mas você não vai acreditar. Adivinha que dia que eu nasci? 24 de dezembro. 24 de dezembro, Frida. Aí somos ó, da mesma data. Capricorniana. Olha só. E ela tá aqui porque ela gosta de sair para a janela lá. Ela sai até para a janela, fica lá fora por horas da janela. É, Frida. Aí, falando da revisão, Ricardo, eu tenho esse. Como que é esse processo? Você falou que faz três, né? E aí você manda. Eu fico voltando, falo, vou mandar, porque aí, né, a revisão total lá eles fazem. Mas então, como que é o processo? Repete pra gente. Você faz três revisões, e aí depois você não tira mais nada, é isso? A última revisão é a versão final, porque eu já tive muitas oportunidades de ver, de rever, de mudar alguma coisa, de colocar uma vírgula que faltou, porque na hora que a gente está escrevendo, o nosso processador está muito quente, então a gente escreve coisas que nem viu. Então, aí, peraí, faltou um D, tem um D a mais, esse tipo de coisa, então é ali que eu leio muito mais, de forma mais lenta, porque eu sou muito rápido para ler, e eu leio de forma muito mais lenta e eu li, voltando o parágrafo, isso aqui faz sentido, é ele mesmo, não é ela. Então ali eu faço esse processo. Na primeira revisão pego muita coisa errada, porque justamente por escrever rápido, você quer colocar vírgula, a vírgula não saiu, a gente não viu, porque quer acabar aquele parágrafo. Embora eu volte, logo depois que eu escrevo, às vezes tem muita coisa que passa. A segunda revisão, eu já pego muito menos coisas, aí é hora de mudar um pouquinho alguma coisa que eu vi. Não, esse cara foi ali, não, ele não foi mais, ele foi lá. Então a gente muda um pouco da história, já de cabeça fria, sabendo como a história termina, a gente meio que adapta um personagem ou outro. E a terceira revisão é praticamente uma releitura, para ter certeza que está tudo em ordem. É prático, praticidade você, né? Eu gostei, eu vou levar aí. Dessa revisão, eu vou te confessar que eu não gosto muito da parte da revisão, não, sabe? Que é igual você falou aí, da primeira, a gente vai tirando, que os dedinhos vão, né? E você vai escrevendo, de repente você vê aquele, nossa, Pois é. tá faltando uma vírgula aqui, tá faltando uma concordância ali, e vai. Se fosse para você me convencer a comprar o seu livro, como você me convenceria? Por que que eu devo comprar o Imortal? Eu começaria por uma pergunta. Você gostaria de ser imortal? Eu, particularmente, eu não. Não. Por Não quê? gostaria. Por quê? Será que eu não quero dar spoiler, mas assim, por causa das tristezas que a gente vai encontrando aí pelo caminho, da saudade de quem passou pela minha vida, de eu estar sozinha, daquele vínculo de quem começou a vida comigo, não vou ter mais, a solidão, né? E muito triste, particularmente. Sim. Não sei. Essa resposta é muito particular. Então eu começaria por aí, mostrando as dificuldades de ser imortal. Eu já recebi inúmeras respostas, inúmeros porquês. Uma menina falou que sim, imagina a evolução dela sendo imortal, não envelhecendo, ela podia estudar muita coisa, podia fazer 10 faculdades diferentes ao longo dos séculos. Então, é a única, aliás, a única que eu vi que gostaria de ser imortal. Todos os outros não, incluindo a mim mesmo, não gostaria. Então, Nossa, eu exato, achei que exato. Fosse o contrário, não, as pessoas não gostam. Até eu me surpreendi um pouco, por ter recebido uma única resposta afirmativa, eu gostaria. Os outros todos não, né? Porque vários motivos, deixar os entes queridos, aliás, acompanhar aí a partida de cada um deles, deve ser muito difícil realmente. Então, eu começaria por aí. Reflita, você gostaria ou não? O que esse cara passa na vida dele? Será que ele gosta? Será que ele não gosta? Então, eu daria só essa pergunta apenas. Gostaria de ser imortal ou não? Então, eu acho que faz pensar.
Se alguém me perguntasse por que deve comprar o Imortal, eu diria que você vai entrar numa viagem, vai te levar para aventuras que você não pode viver na vida real, que vai te tirar dessa, para te levar e ter experiências que só o livro, só neste livro você vai encontrar. Exatamente. Eu tive que quase pegar a filha aqui que ela queria bater no meu telefone. Ela está curiosa com o que está acontecendo aqui. A Frida quer ler, a Frida já leu, a Frida quer ler o Imortal, Ela assiste, né? ela assiste desenho animado no celular. Desculpa, eu não ouvi direito. Repete para mim, por favor. A filha assiste desenho animado no celular. Ela assiste. Eu já vi alguns assistindo e eu coloquei a minha, mas a minha ela não assiste, não. Ela Ó, não interage. ela nem pisca. Eu gosto muito de gato. Eu tive um gato, a minha gatinha, 16 anos ficou comigo. E aí Ó, agora, 16 anos, a Safira. E eu até coloquei ela em um dos meus livros, tem ela como personagem. Foi uma muito, homenagem para a muito legal. Safira. E agora Maravilhoso. nós temos a Xaninha. Nós temos a Xaninha aqui com a gente. Que a minha filha também gosta de gato. Maravilhoso. Você falou para mim que é casado? Você tem filhos? Casado com a Neila há 17 anos. Eu, meus, não tenho filhos por opção, mas ela tem um filho do primeiro casamento e eu sou avô sem ter sido pai. Ai, que delícia! É menino ou menina? Menino, Davi tem 11 anos. Olha, Davi, né? Davi vai poder pegar o seu livro, né? Como que vai ser importante para ele? Falar, olha, o livro do meu avô, né? Como que tá isso aí? E a cidade, fala assim, é tão importante, né, para o nosso município, para a nossa cidade, a presença dos nossos artistas, principalmente trabalhando na nossa cidade, mostrando a arte, né? Como que Poços de Caldas tem te recebido como escritor? Muito bem. Muito, muito, muito bem. Porque sendo uma cidade pequena, não é tão comum assim você mostrar um livro. Olha, sabe esse livro aqui? É meu. Sabe esse nome aqui? É meu, sou eu. Então é muito interessante essa interação. O nosso vizinho de porta aqui no nosso apartamento, eles foram os primeiros impostos a ganhar o livro, autografado, bonitinho, com os nomes deles. Aí eles foram no nosso lançamento com o livro debaixo do braço, todo orgulhoso com esse tal. O pessoal da própria da Chocoteria Lascaux, que nós fizemos o lançamento também, gente boa pra caramba, eles nos receberam de braços abertos, abriram portas aqui em Poços de Caldas. A livraria também, o pessoal de duas livrarias que o livro já está aqui à venda. Está sendo muito interessante essa interação com a cidade e, por incrível que pareça, o tamanho da cidade, por ser bem menor que São Paulo, que não há cidade que se compare a São Paulo na América Latina inteira, está sendo bem interessante o tamanho da cidade, porque nós estamos conseguindo cobrir bem mais do que eu imaginava, até mesmo pela entrevista na rádio. Então, o pessoal tá comentando, isso é muito legal, muito legal. E também teve uma matéria num portal de notícias local chamado Brand News, a minha amiga Cláudia, e da Jovem Pan foi a Laura que me entrevistou, já viraram amigas também. A Laura tem o Olavo, um cachorrinho maravilhoso, lindinho, levou ele na festa de lançamento, tiramos foto com o Olavo também. Então está sendo muito legal essa aceitação aqui, muito boa mesmo. Gente que eu nem conhecia, chega em mim, sabe, o seu João Brígido, que é do Clube do Livro, chegou em mim, oi, eu sou o João, prazer, eu quero pegar seu livro, o que ele fala, é muito, muito curioso, foi muito, muito legal. E Poços atualmente está com quantos habitantes? 177 mil. Já não é tão pequena, né? Mas em relação a São Paulo, onde você vivia, sim, é pequena. Mas a importância, como você disse, que esteve em rádio, né? Teve na participação também difundida na cidade, a importância de ser um modelo para a nova geração, né? Para as crianças de Poços. Como assim, ter um escritor perto, não fica longe, porque às vezes fica no imaginário da pessoa, a pessoa para ser escritora é uma coisa tão inalcançável,
E tendo um artista, um escritor na cidade, proporciona para a educação, né, que a criança ela pode sonhar, ela pode, que é possível. Então, eu desejo você um sucesso muito grande aí em Poços. Você tem essa missão de difundir essa literatura aí, servir de exemplo para as crianças, para a nova geração que está vindo, de tornar os brasileiros aí mais leitores, né? Porque tudo depende da leitura. Eu acho que o desenvolvimento do intelecto vem da leitura. E estamos lendo pouco, tendo que ler muito mais. Tá. E não só em Poços, mas muito sucesso para você aí no Brasil e no mundo inteiro, como que você já é visionário e já está levando os seus livros para as outras duas línguas, tanto nos países de língua inglesa como na língua espanhola. Sucesso! Foi um prazer ter você aqui comigo. E eu gostaria que você deixasse suas palavras, né? O que você deseja aí para os leitores com o seu livro e deixar, né, a sua mensagem aí para nós. Eu desejo que os leitores tenham uma aventura, que eles mergulhem na aventura, que eles se vejam ao lado de cada personagem, que eles possam sentir o que o personagem está sentindo, seja a alegria, a tristeza, a agonia em certos momentos, o medo. Também tem aventura no livro, tem gente atrás do imortal, certo? Eu desejo que eles possam justamente mergulhar na história. Eu, como leitor, e quando assisto o filme, eu mergulho na história. Então, eu desejo que eles façam isso de todo o coração. E eu gostaria de mostrar rapidinho aqui onde que o Imortal foi criado. Esse aqui é o meu estúdio. Temos aqui um monitor que está com a capa do Imortal, vocês veem aqui. No notebook está contra a capa, certo? E aqui é o lugar onde ele foi criado. O meu espaço. O meu espaço. Atrás de mim, eu tenho uma prateleira com algumas canecas. Não sei se você percebeu. É uma caneca dos Estados Unidos, da Inglaterra, que eu falo inglês, da Espanha, que eu falo espanhol, e uma caneca das cores da Alemanha, porque eu falo alemão também. Nossa, que beleza! Então, esse aqui é o meu espaço. Então, para ficar um pouco mais íntimo, mostrar para o pessoal onde que o Imortal nasceu, cresceu e não morreu. Ele é imortal. Tenho certeza que eles vão amar. Eu gostei daqui de ver o espaço, né? A gente causa muito curiosidade nas pessoas de conhecer onde que a gente escreve, né? Eu até te agradeço de proporcionar isso, de mostrar o seu cantinho aí pra gente, certo? E, Ricardo, além da sua mensagem, é muito importante você deixar aí como professor uma mensagem para essa nossa nova geração aí sobre a leitura. Você poderia fazer esse favor para mim? Aproveitar que você é um professor, né? E para a gente despertar nessa garotada aí, né? Não o hábito, eu falo assim que leitura não é hábito, leitura tem que ser um prazer. Então você, né? Você está proporcionando através do Imortal esse prazer, né? Através de aventuras, de levar as pessoas está levando para o passado, trazendo eles para o presente, né, com essas aventuras, intercalando no tempo, que é tão jovem, vai conversar tanto com esse público, né? Então, o que você fala aí para essa galerinha? Gente, leiam mais, mas não é só ler. Tem muitos alunos que eles leem para mim mecanicamente. Ou seja, está lendo, mas não está processando a ideia. A ideia não está entrando aqui. Aquele velho ditado, entra por um ouvido e sai pelo outro, é literalmente o que está acontecendo. Então, eu percebo que as pessoas leem com muita pressa e não estão processando as ideias. O que aquilo quer dizer? Eu falo para alunos que cometem alguns erros, todo mundo comete seus erros, estão em aula para aprender, tudo bem, mas às vezes eles cometem erros e falam assim, gente, aqui em aula, no ambiente controlado, eu posso corrigi-los e posso mostrar o caminho para vocês. Mas imagina você cometer esse erro num contrato da sua empresa. Então, isso não é tão simples assim. Pode não ser tão passar batido, certo? Então, leiam mais, entendam mais o que estão lendo, processem as ideias, porque isso é muito importante.
Eu percebo que as pessoas não estão processando, não estão entendendo mais aquilo que leem, pela pressa. O mundo está com pressa. A internet é uma coisa maravilhosa, mas a internet nos trouxe muita pressa, porque é tudo muito rápido. A gente dá o enter para abrir um site, se demorou 5 segundos, meu Deus, o que está acontecendo? Caramba, eu não vou mais no site. Todo mundo está com pressa. E nas minhas aulas eu procuro desacelerar as pessoas. Eu falo, por uma hora você é meu. Então você não vai a lugar nenhum. Então vamos conversar, vamos aprender, eu explico com calma, com paciência. Eu tenho aqui do ladinho uma mesa digitalizadora que eu escrevo na tela para eles verem ao vivo. Então eles têm a oportunidade daquela ajuda visual, eu explico em detalhes, depois eu pergunto a frase, você entendeu, eu faço testes com eles, com várias frases, para saber se eles estão processando a ideia, isso é muito importante. Li, mas não entendi, vou ter que ler de novo. Então a sua pressa te atrasou. Você vai para a segunda leitura, podia ser uma só. Se uma leitura levasse 2 minutos, cada uma levou 2, você levou 4 minutos para entender o texto. Se uma leitura levasse 3 minutos, você teria ganho 1 minuto de vida e não economizado 1 minuto de vida. Então, isso que eu digo para o povo. Leiam, mas não mecanicamente. Leiam criticamente. Eu estou lendo e estou entendendo. Isso é o que importa. E ficou alguma coisa que você gostaria de ter falado que eu não perguntei? Não. Tá tudo... Acho que foi tudo muito bem explanado. Agradeço demais essa oportunidade. Espero ter outras oportunidades com outros livros. Quando lançar em portal em inglês, por exemplo, a gente pode conversar mais. Vou estar aqui à disposição e esperando pelos seus próximos, desejando muita sorte aí na sua caminhada e muito sucesso. E para os seguidores que estão aqui com a gente, que não conseguiu assistir a live inteira, a live vai estar gravada, vai ficar tanto no meu no Instagram aqui no Milena Pássaro Oficial, tanto no Instagram do escritor, do Ricardo Farias, e também na sexta-feira vai estar no YouTube, no canal Para Ler e Amar. Então vocês vão poder compartilhar e faz favor, compartilha para ajudar a gente, né? Porque os seguidores gostam. E vocês vão poder assistir aí a live por completo, tá bom, pessoal? Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por essa noite e até uma próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, até uma próxima, com certeza. Boa noite para todos. Tchau, tchau.